para destruir a humanidade, porque eles nunca fazem a coisa para o bem da humanidade. Eles atuam negativamente, para destruição e não para construção. Aqui nós vemos uma forma, um bêbado, envolvido por uma aura extremamente negativa e formas atacando, atuando, porque esse magnetismo que ele desprende do próprio corpo, do próprio organismo, é um atrativo extremamente poderoso para formas inferiores. É um recado para quem gosta de uma biritazinha, né? Normalmente o cara se torna um tremendo radar para energia, para seres inferiores. Aí passando por esse plano, que seria o nosso plano físico, aqui. Porque nós temos aqui alguns, não seria bem o plano físico, mas seria a atuação ou alguns médiuns nossos participando de determinados trabalhos, de curas, de palestras. Aqui nós vemos o Pai João e o Pai Zé Pedro e alguns espíritos. Eles fazendo os seus sermões, né, para determinadas criaturas, seres aqui, e eles fazendo os sermões, dando os seus recados. Aqui nós vemos uma cena de macumba, os camaradinhas fazendo aqui um trabalho de encruzilhada, o tranca-rua aqui, né, essa criatura. E o médium aqui, é bem interessante, o jaguar convicto, ele não pode temer esse tipo de coisa. Ele tem que ter confiança em sua capacidade, em seus poderes e principalmente no poder que o envolve, que são os poderes superiores. Ele tem que ter, ele está com um chicote magnético do doutrinador, exatamente porque ele possui essa força, ele possui esse chicote magnético quando ele tem convicção realmente. E quando ele tem essa convicção, não existe trabalho de macumba, não existe ninguém que possa obstruir seu caminho. Ele tem poderes que foram dados pelos planos superiores para que ele possa limpar o mal que essas criaturas estão fazendo aqui nessa encruzilhada. Que normalmente quando fazem esse trabalho, fazem um trabalho dirigido para alguém. E esse alguém a gente vê aqui, ó. Seria nessa casa, nós vemos dois seres brigando. Enquanto o jaguar tenta desmanchar o trabalho que essas criaturas estão fazendo para esses dois atuando aqui, brigando, um outro doutrinador tenta reverter o quadro, envolvendo essa casa de harmonia, mentalizando e dirigindo alguma força para que possa reverter o quadro, que é um quadro de briga, né? De negativismo. Aqui um outro doutrinador, aqui um mestre Lua, e aqui é a Divina Presença. A Divina Presença realmente. E um casal de médiuns. Aqui nós temos nessa pracinha, nós temos uma senhora sentada, uma pracinha física essa aqui. Nós temos uma senhora e sendo atuada por uma senhora que está com, vamos dizer, problemas físicos. De repente ela está sendo atuada porque nós vemos aqui dois elítrios. Aqui já um elítrio atacando esse indivíduo. Nós vemos um outro camarada chegando. Ele vai ao encontro dessa mulher. Ela está com problemas e ele com problemas maiores ainda, porque ele está além vamos dizer, seu padrão vibracional inferiorizado ou baixo. Ele está sendo manipulado por uma outra criatura, por um espírito de uma outra mulher, que provavelmente é uma outra mulher que ele fez algum mal, fez alguma coisa, e essa mulher está atuando para que ele se desentenda com esta outra, já com problemas físicos. Aqui, essa região é a região de Pedra Branca. Pedra Branca vamos dizer assim, o primeiro estágio de um espírito. O espírito, muitas vezes quando ele desencarna, ele vai, não todos os espíritos, mas uma boa parte vai para Pedra Branca. Chegando em Pedra Branca, ele tem uma espécie de telão, e nesse telão é mostrada
todas as suas ações durante o encarnado. E essas ações, ele mesmo vai fazer um auto-julgamento. E a partir de então ele vai tomar uma posição, ele vai se posicionar para saber o que ele fará de sua própria vida. A partir de então, uma vida espiritual, evidentemente. Aqui nós vemos um cemitério e uma pequena forma que seria um anjinho, que são crianças. São bebês que desencarnaram, e esses bebês, aqui está mostrando, que eles não passam no canal vermelho, na Pedra Branca. Eles vão direto para os planos superiores, para Deus. E aqui são as outras cenas. Aqui nós temos um trabalho de estrela, e o poder dessa estrela, o poder, as forças que são manipuladas aqui, e que realmente mexe com, vamos dizer, o forte, o poderoso do lado inferior, porque só a estrela mesmo, para dar jeito, para encaminhar, para conduzir determinadas criaturas que são jogadas ali, e dali são levadas para, quem sabe, um encaminhamento posterior. Aqui o Bardo de Tinho, ele batendo na porta, já desencarnado, e o espírito dele tentando entrar no próprio bar aqui, vinculado, preso ainda ao plano material. E aqui a pira. Todo mundo já conhece? E para finalizar, um plano belíssimo, né? Aqui nós temos caboclos, jesuítas. Nós temos as caboclas, um plano de luz, um outro plano aqui, em caboclos e caboclas. Aqui os pretos velhos e os planos onde eles vivem, as regiões que seriam as origens dessas criaturas. A seguir, nós vamos passar as explicações para o segundo quadro. O primeiro quadro, nós começamos a mostrar a partir do plano crístico. Esse segundo, nós vamos começar pela parte que eu considero essencial, porque ela tem toda uma vinculação com os planos que se sucedem, que é exatamente o templo do amanhecer. Aqui nós temos toda uma vivência, todo um dia a dia, toda a movimentação que todos nós conhecemos, nós presenciamos durante todo o tempo aqui. Por exemplo, nós temos pessoas chegando de maca, pessoas obsediadas, pessoas chegando em cadeira de roda, a presença de espíritos, alguém sentado aqui, sendo atuado, e vamos começar a detalhar isso aqui, que é muito importante, para que os próprios médiuns se posicionem. Como todos sabem, a importância de uma harmonia, de um equilíbrio, exatamente nesse setor, é fundamental. Eu não sei se eu estaria sendo, coerente ou correto em dizer isso, mas eu considero como até sagrado essa parte, essa entrada do templo, porque que estabelece um canal onde o médium, a partir da entrada do templo, evidentemente, ele tem que estar preparado sensitivamente, mediunicamente, para estabelecer contatos com os planos espirituais. E a harmonia, o equilíbrio é fundamental nesse aspecto. E isso é bom que fique claro, porque nós presenciamos muitas das vezes pessoas que
colocam a indumentária, colocam o seu uniforme de trabalho e ficam nessa região, sentados na estrela, conversando, contando piadas, fazendo coisas que não tem nada a ver com o que está sendo realizado dentro do templo. E pessoas que atuam dessa maneira, elas muitas vezes elas se transformam inclusive em radar, porque elas ficam captando energias esparsas que estão soltas nessa região, e que as pessoas estão com a guarda aberta. Inclusive eu aconselho que se precavenham e evitem esse tipo de coisa. A partir do momento que você se propor a realizar um trabalho espiritual, entre em sintonia, entre em equilíbrio, em harmonia, e não durante todo um trabalho, vamos dizer, um retiro, procure manter durante aquele dia a mesma sintonia, para que não quebre uma corrente, não quebre um trabalho que pode render bons frutos no final. Mas aqui nós temos uma cena aqui interessante, uma mulher chegando obsidiada, né? Nós vemos aqui um espírito atuando sobre ela, sendo dois recepcionistas tentando acalmá-la, e nas costas dessa criatura, além da obsessão, nós vemos aqui a atuação de um elítrio nas costas dessa pessoa. Quer dizer, uma pessoa chegando com grandes problemas e além da atuação, vamos dizer assim, na aura, ela ainda tem um problema de elítrio que poderia ser caracterizado como um câncer, uma doença assim localizada, fatal. Aqui nós temos uma outra cena que é uma pessoa chegando de maca e um obsessor em cima, atuando sobre ele, sobre o estômago dele. Quer dizer, uma cena que nós presenciamos quase todo dia aqui. Mas esta pessoa, na pior ou em situação difícil, ela conta com uma proteção que pouco acima, que quase se confundindo aqui com o cenário, temos um casal de pretos velhos, que de repente são entidades dessa pessoa e que trouxeram ele até aqui, encaminharam ele para a cura no tempo do amanhecer. Entre as pessoas, inclusive aquele fator que eu mencionei, do indivíduo se precaver, né, para não ficar com brincadeirinha, com piadas aqui na frente, porque muitas das vezes o cara está achando que está só ele mais um grupinho, mas existem espíritos aqui diversos, tanto bons espíritos como espíritos também que não tem nada a ver. E a prova disso é essa criatura, que é uma entidade que está passeando aqui tranquilamente no meio dos médios. Claro que em termos físicos a maioria não vê, mas existem essas presenças. Aqui temos uma outra criatura, uma cigana, que ela não seria um espírito, vamos dizer assim, de luz, porque ela tem uma aura um pouco enegrecida. A aura do espírito evoluído é uma aura clara, brilhante. Já do outro ser que seria caracterizado como um sofredor, ele tem uma aura enegrecida. E o outro interessante, outro fator que é importante ser mencionado, é a presença constante de guardiões na porta do templo. Aqui nós vemos a presença de um cavaleiro guardando exatamente a entrada. Isso ocorre sempre existem as presenças dessas criaturas. Aqui nós temos uma médium com a roupinha branca sentada nessa estrela, e sobre ela uma entidade manipulando. Certamente ela não está talvez bem, e está sendo assistida aqui na porta do templo. Aqui os médios, aqui são toda a região que todo mundo conhece, o Castelinho. Aqui está faltando nessa região aqui o Turigano, que quando eu pintei esse quadro, o Turigano ainda não havia sido construído. Era bem no início isso aqui.
Essa parte seria Tapi. Tapi, ela está exatamente aqui, se for observar, ela está exatamente sobre a pira. E tanto é que quando é feita uma preparação, um trabalho de abertura, aqui no caso, é emitida uma força e é estabelecido um contato direto com o tapi, que é um ponto de força que rege, que emana, que equilibra todo esse sistema. Esta cena aqui é uma cena que ela merece um destaque especial. Nós temos dois automóveis, uma encruzilhada e pouco abaixo nós temos uma caverna e habitada aqui exatamente por alguns seres, alguns espíritos, alguns sofredores. Sobre este carro, nós vemos aqui a presença de duas entidades que estariam assistindo esse motorista. Já sobre este, certamente o cara deve estar bêbado ou qualquer coisa assim, ou com um pensamento muito negativo, e ele está sendo atuado por dois Exus, ou dois seres assim, pesados, vamos dizer, seres de um certo negativismo. Em situações normais, nós poderíamos dizer o seguinte, que ocorreria aqui um acidente e vitimaria. Provavelmente esse acidente vai ocorrer pelas circunstâncias, mas esses seres aqui poderão ser poupados, provavelmente vão sobreviver ao acidente. Já aqui, certamente eles serão levados, porque a energia deles naturalmente tem alguma coisa a ver com o padrão vibracional dessas criaturas inferiores. Aqui nós temos a imagem de uma amacê, alguns cavaleiros, os controles. Essas amacês, apesar dela ser caracterizada dessa forma, é uma verdadeira nave espacial. Esta é uma outra cena também que eu acho belíssima, porque ela revela o nosso dia a dia. Ou seja, uma família em perfeito equilíbrio. Uma família que nós vemos aqui pessoas tocando música aqui no órgão, a presença de entidades, uma pessoa aqui seria um espírito já de uma era bem passada, né, pelos trajes. Aqui uma entidade assistindo essa moça, tocando, talvez ela esteja aqui inspirando essa criatura. Aqui nós temos um camaradinha meio abatido, o padrão dele diverge dos demais, mas temos a presença de uma entidade de luz aqui tentando equilibrá-lo. Uma outra criatura espiritual, um casal, que lembram mais um cavaleiro, um casal de cavaleiros missionárias, né? E o perfeito equilíbrio. Isto mostra o seguinte, se a pessoa quiser manter o equilíbrio em casa, ele tem que procurar não xingar, não falar palavrões, não brigar, evitar esse tipo de coisa, que quando nós entramos nesse padrão, evidentemente nós geramos uma energia que não tem nada a ver com as coisas espirituais superiores, e sim com as negativas. Forças que geralmente vêm para exatamente quebrar a sintonia, baixar o padrão e daí destruir até a família. Pouco à frente, nós temos outra cena típica. Uma mulher sentada numa pracinha e pouco acima, um ser totalmente envolto aqui por uma aura negra atuando sobre essa criatura. E mais, além dessa atuação espiritual inferior, né, que é um sofredor aqui atuando sobre ela, nós temos esse camaradinho aqui vibrando negativo em cima dessa mulher. Quer dizer, ela está realmente numa situação difícil, sendo atuada de um lado espiritual e de um lado físico também. Da mesma forma,
mas só que revertendo o quadro, nós temos aqui um ser, um espírito de uma criatura toda atrofiada, toda contorcida, mas sendo projetada aqui uma corrente, um campo magnético sobre essa criatura, que exatamente esse ser, que seria um espírito de luz, porque nós vemos a aura prateada, né? E a aura prateada geralmente revela uma criatura de nível superior. Este espírito atuando para tentar equilibrar esse outro ser sofredor. Aqui um sujeito desesperado, com a mão na cabeça, certamente com dores horríveis, dor de cabeça, maluco, talvez seja maluco, camaradinha, mas em função de atuações desses seres aqui, ó. Eles estão vibrando exatamente em cima desse indivíduo. Passando por essa região, essa região aqui, ela já é uma região que faz parte do Vale das Sombras. Só que aqui é um plano assistido, porque nós temos uma espécie de um lago aqui, mas é um lago que ele emana uma energia que transforma, que equilibra, que auxilia essas criaturas que estão aqui, ó. Nós vemos uma quantidade de seres, falanges aqui, e vemos a presença dos cavaleiros e das missionárias tentando exatamente, ou sempre presentes para interferir e para encaminhar e para assistir esses espíritos. Essa cena aqui já seria exatamente o Vale das Sombras, seria ainda o Vale das Sombras, mas pouco acima nós temos um albergue. São espíritos desorientados, perdidos, sem vamos dizer, um destino definido. São espíritos que vivem sem nenhuma definição concreta, porque não sabem por que estão, onde estão, como estão, simplesmente estão perdidos. Muitas vezes são seres que na vida física não tiveram nenhum conhecimento, nenhum contato com as coisas pós-morte, ou a vida após a morte. E de repente o camarada chega lá e ele continua nessa sintonia, totalmente sem definição, sem saber o que fazer da vida. Mas, apesar deles estarem nessas condições precárias, existe aqui, porque Deus não abandona seus filhos em parte alguma, tanto tem qualquer, seja qual plano, qual a dimensão for, sempre existe a presença divina ali para exatamente tentar resgatar. Porque Deus não abandona seus filhos. Só se os filhos quiserem mesmo, que existe o livre-arbítrio. Aí, se esse filho se rebelar, evidentemente ele vai assumir o seu karma, o seu próprio destino, e a partir daí, salve-se quem puder, né? Aqui o albergue. Esse albergue, ele existe em vários pontos do Canal Vermelho. Seria uma espécie de asilo, ou coisa mais ou menos desse gênero, que acolhe os espíritos. Acolhe e a partir de então, vamos dizer, faz um tratamento rápido ali, primário, e quando esse espírito já está em condições, eles são encaminhados para suas origens ou para situações que vão encaminhá-los à evolução. Aqui nós temos uma caverna e com uma rede magnética aprisionando esses espíritos. Pouco acima, um cavaleiro e uma missionária exatamente cumprindo o que eles sempre fazem. Eles chegam nessas cavernas e jogam suas redes sobre esses espíritos, aprisionam, levam para as amacês, ou para as chalanas, ou esses aparelhos, e daí encaminham esses espíritos para hospitais de recuperação, para albergues, para que eles possam ser tratados futuramente. Vamos passar para essa parte? Aqui nós temos uma espécie de uma origem aqui. São seres que estariam mais ou menos enquadrados numa era aí, 1500, ano de 1500 por aí. Uma arquitetura também bem dessa época, medieval, mas são origens que caracterizam determinados períodos da civilização humana. E elas trazem as ruínas, exatamente as ruínas de alguns templos, né, da antiga Grécia,
Egito e vai por aí. Aqui um cenário bonito de pessoas tranquilamente, numa determinada origem, em paz. Mas já é uma região do Canal Vermelho aqui. Este castelo, cercado por uma rede magnética, ele é uma referência interessante, porque esse castelo aqui, ele talvez seja um ponto de maior perigo em termos do Vale das Sombras. Porque nós vemos essas criaturas de preto e cartola aqui, são criaturas de alta periculosidade para os humanos, principalmente para aquelas pessoas que são facilmente manipuladas. Aqui nós encontramos grandes cientistas, grandes mestres, grandes políticos, e são seres que usam esse poder. Apesar de estarem no Vale da Sombra, eles atuam diretamente no plano físico. Aí nós recebemos aí, e quando eles atuam, eles procuram dirigir seus poderes para pessoas que tenham algo a ver, ou tenham algo similar, tenham um conhecimento ou um poder similar. Por exemplo, nós temos um cientista no plano físico, de repente um cientista do Vale das Trevas, do Vale das Sombras, esse cientista daqui vai atuar nesse cientista físico e, consequentemente, ele vai projetar talvez aí ao invés dele criar vamos dizer, uma vacina para AIDS, para o câncer, para qualquer coisa, ele vai preferir criar uma bomba de nêutron para destruir coletivamente a humanidade. Aí essa é uma característica desse povo que vive aqui nessa região. Tanto é que eles são tão perigosos, apesar de estar sendo coberto ou sendo isolados por uma rede magnética, que é essa cerquinha que está contornando, seria uma rede magnética. Mesmo assim, o poder dessas criaturas é indiscutível. Um detalhe que passou despercebido foi exatamente isso aqui. Isso aqui se chama portal de desintegração. E ele está diretamente vinculado ao templo. Esse portal é uma passagem, vamos dizer, tanto pode passar as entidades, como as próprias emissões realizadas, feitas aqui no templo. Isso chama portal de desintegração. Pouco abaixo, aqui de lado, nós temos uma origem no Canal Vermelho, que é uma origem de total equilíbrio, onde nós vemos pessoas passeando tranquilamente, vamos dizer assim, um padrão vibracional perfeito, pessoas de nível elevado. E aqui, em cada ponto dessa região, dessa origem, nós vemos fontes. Só que lembraria uma piscina, mas não seria uma piscina, seria uma fonte onde emana energia exatamente para o equilíbrio desta origem. Acima, essa superpovoada rodoviária Universal. Superpovoada é porque ela é ponto de chegada e de partida de criaturas que recém-desencarnadas, criaturas que estão perdidas em alguma dimensão, de repente chegam nessa rodoviária para se daí